No vídeo de hoje vamos falar sobre a possibilidade do servidor público ter duas aposentadorias, uma no regime geral, no INSS, outra no seu regime próprio. É uma dúvida recorrente dos servidores se eles podem ter duas aposentadorias. E sim, é possível acumular aposentadorias. Alguns servidores acabam se vinculando a dois regimes de previdência. Um com cargo público, vinculado a um regime próprio de previdência social, e outro vinculado ao INSS, Regime Geral de Previdência Social. Também tem os casos dos servidores que no passado contribuíam com o INSS por um longo período e que hoje exercem cargo como servidor público vinculado ao regime próprio. Nessas duas situações comentadas, os servidores podem vir a receber duas aposentadorias em regimes diferentes. As aposentadorias do INSS e do regime próprio são muito diferentes, cada um com seus requisitos e regras próprios. Vou te explicar os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição e por idade do INSS e a aposentadoria do regime próprio de previdência social do servidor público. Os requisitos das aposentadorias do INSS e dos regimes próprios mudaram com a reforma da Previdência de 2019. Eu vou te falar as regras atuais, em 2023. Iniciando pela aposentadoria por idade do INSS, aos segurados que estavam vinculados, mas que não completaram os requisitos até a data da reforma, entra na regra de transição. Nessa regra de transição, em 2023, as mulheres se aposentam com 62 anos de idade e os homens aos 65 anos de idade, e os dois precisam ter 15 anos de tempo de contribuição, 180 meses de carência. A reforma da Previdência de 2019 trouxe também uma regra definitiva, que é destinada aos segurados que passaram a contribuir a se vincular à Previdência após a reforma. Nessa regra permanente, as mulheres se aposentam com 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição e os homens se aposentam com 65 anos de idade, mas agora com 20 anos de tempo de contribuição. Agora, sobre a aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que não têm direito adquirido às regras anteriores à reforma, pode também entrar nas regras de transição. Temos 4 regras de transição: a por pontos, idade progressiva, pedágio de 50% e pedágio de 100%. A regra de transição por pontos consiste na soma da idade mais o tempo de contribuição. Os homens precisam ter 100 pontos e 35 anos de tempo de contribuição e as mulheres precisam ter 30 anos de tempo de contribuição e 90 pontos. Na regra de transição idade progressiva, os segurados precisam cumprir 2 requisitos: idade mínima e tempo de contribuição. Em 2023, os homens precisam ter 35 anos de tempo de contribuição e 63 anos de idade, e as mulheres precisam ter 30 anos de tempo de contribuição e 58 anos de idade. Quanto à regra de transição pedágio 50%, o homem precisa ter 33 anos de tempo de contribuição até a data da reforma e pagar um pedágio de 50%, metade do tempo que faltava para se aposentar até a data da reforma. Já a mulher precisa ter no mínimo 28 anos de tempo de contribuição até a data da reforma e pagar um pedágio de 50%, metade do tempo que faltava para se aposentar até a reforma. Por fim, na regra de transição pedágio de 100%, em 2023 o homem precisa ter no mínimo 60 anos de idade e as mulheres 57 anos de idade, e os dois precisam pagar 100%, ou seja, o dobro do tempo que faltava para se aposentar até a data da reforma. Agora vamos falar da aposentadoria voluntária do servidor público federal vinculado a um regime próprio de previdência. Se o servidor público já estava vinculado ao regime próprio, ou seja, já tinha um cargo público antes da reforma da Previdência, mas não tinha preenchido os requisitos para se aposentar até então, pode se encaixar nas regras de transição. Na aposentadoria voluntária do servidor público federal, as regras de transição é por pontos e pedágio 100%. Na regra de transição pedágio 100%, os homens precisam ter 60 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, e as mulheres precisam ter 57 anos de idade e 30 anos de tempo de contribuição. Ambos ainda precisam ter 20 anos de serviço público
e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Já na regra de transição por pontos, o homem precisa ter, em 2023, 62 anos de idade, 35 anos de tempo de contribuição e 100 pontos. Os pontos é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Aumenta 1 ponto por ano até atingir 105 pontos em 2028. Já as servidoras mulheres precisam ter 30 anos de tempo de contribuição, 57 anos de idade e 90 pontos em 2023. Os pontos também aumentam 1 por ano até atingir 100 pontos em 2033. Nessa regra de transição, os homens e mulheres precisam ter ainda 20 anos de tempo de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Para os servidores públicos que ingressaram no serviço público, vinculados ao regime próprio de previdência, após a reforma da Previdência, a regra é definitiva. Na regra definitiva, os homens precisam ter 65 anos de idade e as mulheres 62 anos de idade, e os dois precisam ter 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 no cargo em que se der a aposentadoria. Se você é servidor público e acredita ter direito a 2 aposentadorias, ou se fez pedido, mas foram negadas, procure um advogado ou advogada previdenciarista para te auxiliar. Você gostou das informações desse vídeo? Se sim, comente aqui embaixo e compartilhe com seus amigos.